como eu me tornei, porque eu queria contar a história de como a pessoa se tornou, não a história já Karina já Sim. professora, não, esse aí já tem um bocado. Agora eu queria um podcast que contasse as histórias do início, desde pequena, o que é que ou para que a pessoa se tornasse o que ela é hoje. Olá, seja bem-vinda como mentor. Eu sou Juliana Lima Fonseca. Se você é novo por aqui, peço já se inscreva em nossos canais, pois ajuda bastante as plataformas a divulgarem nosso trabalho. Aqui a gente traz profissionais que amam o que fazem. Hoje, quem vai apresentar o podcast sou eu. Oi, sejam bem-vindos ao canal. Como eu me tornei, estou me máximo agora sendo a entrevistadora e entrevistando quem faz esse canal brilhar, que é Juliana. Ela foi minha colega na Rui Barbosa, estava esquecendo. Sempre uma professora muito dedicada, muito humana. Nós éramos loiras, éramos as duas chamadas de Barbie, As Barbie. as Barbies da faculdade, e a gente passou por um período muito legal lá. E Ju vai contar outras histórias para vocês, principalmente o que se passa por aqui. E aí eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Sobre os entrevistados, como ela escolhe, qual foi a ideia que ela teve, esse título maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai querer saber e ela vai contar tudo pra gente. Obrigada, Prozinha. Então hoje a gente vai começar comigo, meu Deus do céu. É um episódio comemorativo, né? Em homenagem aos 2 anos de como eu me tornei. Então eu vou contar um pouquinho do como eu me tornei, mas também vou contar um pouquinho como o podcast começou, né? Justamente a história aí desses 2 anos e um pouquinho antes dele começar. Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar no nada da sua infância. Quando você era criança, sempre a gente tem um sonho, né? Minha irmã tinha um sonho de ser caixa de supermercado. Fran? É. E a outra sempre quis ser Sim. veterinária. Eu sempre quis ser professora. Era meu sonho. E o seu? Qual era o Não. sonho? Eu tava pensando nisso esses dias, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu tinha uma revistinha na Turma da Mônica, algumas, né? E tinha um personagem que era um gourmet. Não sei se você lembra. E aí eu fiquei perguntando, o que é um gourmet? É um profissional que vai nos restaurantes experimentar as comidas. Eu achava aquilo extraordinário. E eu queria ser gourmet. Ó, que coisa boa. E hoje tem essa profissão, né? Você vê um monte de Uhum. blogueiro aí, eles ganham para ir nos restaurantes experimentarem comida. Não precisa nem ser o chefe Michelin. Agora, olha que interessante, você fez química e você falando do gourmet. E que na cabeça da Hum. criança é uma fantasia, é experimentação. Então, tem É. a ver com o que você. Será, Eu Pro? parei para pensar agora, ó. Pensei em gourmet, experimentando Experimentação, coisas né? novas, É. sabores, Eu fazia cores. muita saladinha com as plantas de minha avó. Ela ficava pirada, né? Chegava lá no quintal e aquelas plantinhas, cortava tudo, botava água, botava óleo, botava perfume para ver o que ia dar. Era E uma e benção. você deu muito trabalho para os seus pais? Eu fui criada com minha avó. Não dei muito trabalho na infância, não. Eu era muito independente, muito. Eu lembro que ela foi viajar, eu tinha 10 anos de idade. E meu primo nasceu em São Paulo. E aí ela foi passar um mês com o meu tio, né? E a esposa dele para poder ajudar. E aí eu tinha a opção de ficar na casa de meu tio, meu outro tio que era em cima, e minha tia que era do lado, ou ficar em casa sozinha. Eu preferi ficar em casa sozinha. Mas assim, óbvio, eu ia na casa deles Uhum. almoçar e tal. Mas eu, com 10 anos, tomava meu banho, me arrumava pra ir pra escola. Se arrumava bem arrumado, não sei. Provavelmente não. Mas eu sempre fui muito independente. Sempre gostei muito de ficar sozinha. É interessante você falar Hum, isso, porque as pessoas pensam que a solidão é algo ruim. A gente tem que diferenciar solidão e uhum, solitude. exato. Solitude é quando a gente quer realmente ficar só, e é importante, porque imagine você com 10 Ah, anos, uma criança, pelo que a gente pensa de criança, está sempre em bando, não, todas minha filha. Eu juntas. pensava que eu ia ter a televisão só pra mim. Isso. E aí você começou a se conhecer a partir dos 10 que você nem Hum, entende, né, você não entendia. Mas eu acho que toda a sua construção enquanto pessoa hum.
foi elaborada a partir do momento em que você faz as Hum, suas escolhas, como você falou, você se tornou uma pessoa independente. Se você estava bem arrumado ou não, Só Deus sabe, filha. você não estava preocupada com isso. O importante é Uhum. essa liberdade infantil que a criança tem, que você teve. É, não mesmo. E aí, quando chegou no ensino médio, aí você tinha falado comigo de professor, né? Eu tinha uma professora chamada Magna. E eu morava no Cabula, eu sempre morei no Cabula. E ela passou um trabalho de conhecer algumas universidades, alguns cursos e a gente apresentar. E ela era uma professora de química. Eu sempre me dei muito bem em química. Inclusive, teve uma prova que eu passei pesca pra galera toda da sala. E aí a prova de todo mundo foi zerada, inclusive a minha. E quando a coordenadora apertou a gente, eu não aguentei. Eu acabei falando que é Débora, a coordenadora. Tá lá no Vitória Regia até hoje. E aí eu fui conhecer o curso de Química. Meu trabalho foi sobre o curso de Química. Eu descobri, né, um fluxograma, que eu não sabia o que era. E eu comecei a gostar muito, assim, conheci os laboratórios e tudo da UNEB. Aí decidi fazer Química, mas, tipo assim, era entre Química, Física, mas eu fiz vestibular para Contabilidade também na UFES. Aí fiz Química na UFPA e Química na UNEB. Passei nos dois, fiquei cursando um de manhã e um de tarde. No segundo semestre, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica na UNEB. Aí larguei a UFBA, fiquei só na UNEB. E assim, me apaixonei pela química. Mas eu não queria ser professora. Eu queria ser perita. Por quê? Mulher, não faço ideia. Eu queria dar aula de jeito nenhum. Ai, e aí eu queria muito ser perita. Fiquei nessa noia. Aí outro dia veio uma tanatopraxista aqui, né? Que cuida dos corpos e tal. Hum, Aí o algoritmo começou a me enviar uns Instagrams de tanato. Eu fiz, gente, que isso? Eu não tenho sangue pra isso. Você assistia muito filme de terror? Graças a Deus, não. O que será que deu na sua mente? Mulher. Quero trabalhar. E eu queria ser perita da federal. Não queria nem ser da estadual. Meu negócio, e estudei muito, mas não saiu o concurso nessa época. Aí botei currículo para quando terminou, né, a graduação, botei currículo para trabalhar em shopping. Nenhuma loja me contratou. Deixa eu te contar, nunca lugar nenhum que eu botei um currículo me contratou, hein? Todos os meus trabalhos foram de indicação. Terrível isso. Mas aí eu fui fazer o mestrado, não tinha o que fazer. Aí estudei demais, porque eu precisava da bolsa urgente, eu não tinha dinheiro para nada. E aí estudei um mês, que nem uma louca. Minha mãe batia na porta do quarto. Menina, se morrer aí, ninguém vai descobrir. Vai descobrir o corpo 3 dias depois, no inferno. Aí eu passei em primeiro lugar no mestrado, ganhei a bolsa, graças a Deus. Aí pronto, foram 2 anos mais tranquilo. E assim, essa bolsa foi muito bom, porque eu era esquisitinha na juventude, né? No ensino médio, ensino fundamental. Porque eu tinha cara cheia de espinha, era dentuça, era um negócio esquisito. E aí depois a gente botava aparelho, né? Eu não tomei Rocutan, não, porque também não tinha dinheiro pra tomar Rocutan. Mas já comecei a usar uns produtinhos, fazer aquela, como é? Aquele peeling de açúcar com mel. E suco de limão. Meu Mesmo. Deus do céu, todo químico, né? Todo químico gosta de experimentos. Aí já fui ficando mais bonitinha, já arrumei o cabelo e tal. Aí durante o mestrado, foram 2 anos, né? Eu tenho um problema muito sério, Uau. e era pior. Hum. Eu não sabia dizer não, filha. Mas esse problema é horrível. Mulher, aí eu sei que eu comecei o mestrado, aí uma professora minha da UFBA. Juliana, eu tenho um projeto que é sua cara, para você ir para o Rio de Janeiro passar um semestre lá, que aí você prepara catalisadores aqui, vai para o Rio caracterizar lá, depois passa um mês na Argentina e faz os testes lá. Beleza? Aí eu falei, beleza. Não sabia que tudo era com meu dinheiro. Ah, E minha bolsa de R$ 800. eu lembro, a bolsa era R$ 800, a minha foi R$ 800. E aí, eu tinha uns probleminhas com minha mãe na época. Saí de casa muito cedo. Eu saí de casa, aluguei uma kitnet perto da UFBA Você mesmo, ali saiu na de casa com Federação. quantos anos? Eu saí com 23.
Nem é tão cedo assim hoje, olhando. Mas não, foi. Eu terminei a graduação. Eu entrei na graduação muito nova. Eu entrei com 17, terminei com 21. Aí eu entrei no mestrado com 21. Aí eu fui pro Rio. Quando eu voltei do Rio, eu já falei assim: ah, não quero mais morar com mãe, nada, que minha avó já tinha falecido nessa época. Eu tava morando com minha mãe e minhas irmãs. Aí eu decidi alugar essa kitnet pra mim. Aluguei a kitnet em outubro. A bolsa ia acabar em janeiro, fevereiro. Falei, putz. Aí fui pro Rio, foi uma experiência maravilhosa. Cheguei lá, a faculdade fica na Zona Norte, né? E aí eu tinha um amigo chamado Sapé, Antônio Inácio. Eu tenho uma prima que mora lá perto da UFRJ. Falei, massa, né? Aí ela vai te alugar um quarto na casa dela. 300 contos aluguel na época. Era dinheiro, Sim. porque minha bolsa era 800, eu falei, 300 só de aluguel. Sem direito a nada. Era uma cama. Eu lembro que tinha uma escada que passava em cima da cama, assim. E o quarto ficava na frente, assim, né? Só que era no morro. E quando eu desci do avião no aeroporto, ela falou, ah, vou lá lhe buscar. Eu falei, massa. Quando ela falou, vou lá buscar, eu achei que ela ia, né? De carro, vai me buscar. Não, ela foi me buscar. Aí eu peguei um táxi, né? Aí o taxista, vocês vão pra onde? Ah, vamos pra a Ilha do Governador. Nossa. E aí eu sabia, tinha noção. Aí sobe a ilha, sobe, sobe. Aí o taxista, só posso levar até aqui. Aí, aí desce a gente, aí ela, tá vendo aquilo ali? É uma boca. Quando você passar, você tem que baixar o olho, não sei o que, a cabeça, não sei o que, massa. Tá vendo aquela. Tinha uma penitenciáriazinha de menor infrator, uma coisa assim. Aí ela, lembra daquele menino que arrastou o João Hélio no carro? E, tipo assim, era um carro que tiraram a criança, né? E só que a criança ficou presa no cinto. Tinha acabado de acontecer isso e eram de menor os meninos que fizeram esse assalto. Ah, tá preso ali. E, tipo assim, tinha uns buracos que os meninos entram e saem ali durante o dia. Eu falei, Seu guia turístico foi primeira esse. vez que eu saí assim, sabe? Salvador, da Bahia, assim. Salvador não, mas da Bahia. Chego no Rio de Janeiro, só subindo o morro e ela contando as histórias, assim, uma pior do que a outra. Aí, quando eu deito assim, ela, ó, se você ouvir uns tiros aí, se preocupe não, pode entrar aqui, né? Pode bater na porta do quarto que a gente vai, né, abrir pra você. Eu falei, ai, massa, beleza e tal. Aí, no dia seguinte, eu cheguei pro professor Arnaldo, não dá, fui lá, tal. E era relativo. E assim, aí ela disse, você tem que chegar aqui no máximo às 4, 5 horas, porque senão depois fica muito perigoso. Eu falei, isso aqui não dá. Pra gente que faz pesquisa, a gente não vai chegar quase Não. 5 horas. Aí no outro dia seguinte eu falei, Arnaldo, eu preciso procurar uma casa pra ficar, porque onde eu tô não dá. Aí comprei, eu lembro que eu comprei os jornais, era o Extra, o Globo e outro jornal lá do Rio, em papel ainda. E pra pegar ônibus no Rio, pra visitar esse apartamento, é tudo número. Ônibus 482-159. Entendeu? Como é que eu vou para esses lugares aqui? Aí eu falei assim, perguntei ao pessoal, onde é que eu posso ficar aqui melhor? Ah, na zona sul, né? Vai ser o lugarzinho mais seguro para você ficar, ou então na Barra da Tijuca. Aí eu fui na Barra da Tijuca, tudo muito caro, e eu não gostei. Fui na zona sul, aí tinha cara, é as meninas que trabalham de noite. Fui nos 5 apartamentos que as meninas trabalhavam de noite. Eu falei, vixe Maria, não vai dar certo. Aí fui um que a mulher tinha toque. Não, quando você for colocar qualquer coisa dentro da geladeira, você tem que colocar dentro de um pote, por exemplo. Eu comprar um leite líquido. Ela não queria que eu botasse a embalagem do leite na geladeira. Tinha que botar num pote hermético, desinfetado, botar na geladeira. Viver com gente com toque é horrível. Eu Eles falei, sofrem muito também. ah, eu imagino, E mas tipo, Mas assim, você não tenho também não condição. dá. Ela, não, você tem que tirar o sapato, deixar aqui. Ok, vamos deixar aqui. Aí encontrei um apartamento lá no Copacabana, na Barata Ribeiro, Anita Garibaldi. Na rua Anita Garibaldi, que dava no bairro Peixoto. Era logo no início, cruzava com a Barata Ribeiro. E nesse apartamento eram 7 mulheres,
Tinha 6, eu seria a 7ª. Aí tinha a dona, que não era dona, era colocatária, e ela Nossa! sublocava pra gente, para 6 meninas. E essas 6 meninas tinham que ficar muito caladinha, porque os vizinhos não gostavam da gente, achavam que a gente também era garota, né? E Uhum. trabalhava de noite, porque o que mais tinha no Rio era isso. E aí a gente, tipo, ouvia um monte de coisa dos vizinhos, chamando a gente pra ir no apartamento deles. Já me propuseram pra fazer faxina, acho que viram sotaque. É. Tá precisando de uma menina pra faxinar lá em casa e tal. Aí, Uhum. mas todo mundo bem quietinho. E a dona era meio surtadinha, coitada também. Na verdade, ela foi pra ficar rica, né? Aí tentou dar um golpe na barriga, engravidou até de um cara muito rico. Mas aí o que é que o cara fez? Pegou o menino e deu pra ela um apartamento na Barra da Tijuca. E tipo assim, ó, você vai ter distância do menino e vai ficar com esse apartamento. E aí ela aluga, só que ela não gostava da Barra da Tijuca. Aí ela alugava por temporada e sublocava esse de Copacabana. Fiquei 6 meses nessa loucura gigante no apartamento. Depois que a gente descobriu. Enfim, dar um outro podcast, só meus 6 meses no Rio. Fui pra Argentina, fiquei um mês lá, fiquei sozinha, graças a Deus. É que você com 7 Minha pessoas, né? filha, um banheiro só. Eu acordava às 5 horas da manhã, porque eu era a primeira a usar o banheiro, porque depois ficava inviável. Tem uma das meninas que é minha amiga até hoje, Bruna, que é nutróloga lá no Rio, ela foi fazer medicina, ela chegou de Muriaé com 17 anos de idade, não sabia nada de cidade grande, que a gente andava muito junta. E aí, Bruninha foi minha parceira. Aí depois eu voltei, terminei, aí fui estudar para o concurso para perito, eu queria muito. Aí não saiu de arte do concurso, aí fui fazer o doutorado. Não tinha que ganhar dinheiro, fazer o Agora, quê? você parando pra pensar no que você está Sim, contando, no sim. momento em que você se joga na vida, Ah, vai fazer as filha. coisas, você sai de casa, você hoje para pensar que Hum. você teve alguma estratégia, você formulava, Nenhuma, filha. você só se jogava, Só ia. sem saber o que Veio ia um acontecer. convidado aqui, ele falou uma palavra que me resume: sigilosidade. Eu só Hum. faço, depois eu penso. Então, não é que você sempre diga sim, é que você se joga, você gosta É, da vida, então você é impulsionada por esses é, desafios. é. E se ficar parado demais pra mim, dá dengue, É, viu? eu percebo isso. Tem um monte de projeto na cabeça, então Sim. essa Ju do passado, ela continua, tem ecos, Sim, na Ju, de hoje, uma adulta que sim. já fez, já está estabelecida, mas que você não está, na sua mente, não está estabelecida, você quer mais da vida. Isso é que Ô, permanece a filha, pessoa viva. tem tanto projeto aqui que tu nem sabe. Comigo, viu? Comigo, gente. Também, inclusive. Tem que ser comigo. Quem sabe até o final do ano a gente consegue, Sim. né, botar, tirar do papel esse projeto. E aí, como eu tenho esse problema de dizer não, né? Aí essa mesma orientadora chegou, Juliana, tem um projeto que é sua cara. Eu falei, porra, beleza. Aí para ir para França, 1 ano e meio, Nossa. durante o doutorado. Ai, massa. Só que tem um probleminha. Tem que fazer a prova do francês. Putz, tinha menos de 2 anos para fazer francês e fazer a Sim. prova. E é o tipo um TOEFL, tem que ter Uhum. fluência no acho da prova de francês. Nossa. Aí eu estudava, né, estudava para concurso, estudava para fazer o negócio do francês. Aí saiu o concurso da DEPEN, que é Departamento Penitenciário, mudou até o nome, que era para ser carcereiro da Polícia Federal. Não é mais carcereiro, gente, é policial Ah, é. penal. Não é nem mais agente penitenciário, é Ó, o que você policial já penal. aprende aqui, né? Bem isso. Eu fiz até um podcast, tem uma parte também da vida que eu não contei aqui, porque eu já dei uma pulada, que aqui é mais curto. Depois vocês procuram a Juliana, podcast Prosa de Cadeia. Porque tem bem mais detalhado aqui. Tô contando outras histórias também, né? E aí, fiz esse concurso, mulher. A DEPEN, porque eu queria testar meus conhecimentos em direito. Passei no diacho do concurso. Aí fiz o psicoteste. Aí uma dica boa de psicoteste. Eu peguei 50 psicotestes diferentes na internet.
Fiz todos, estudei todos, porque assim, cada um tem um objetivo, né? Aí quando chegou no dia do psicoteste, foi rapidinho. Eu já sabia fazer os psicotestes todos. E tem as manhas. Aí fizeram. Eu fiz o TAF. Aí chamei um amigo meu, Gustavo, que era personal. Me matriculei em um mês, eu tinha que fazer um TAF. Pra mim foi horrível, porque tive que correr, fazer. Não era barra, mas era a suspensão. E você tá parado e dá um salto de não sei quantos metros, assim. Nossa. Foi um mês, assim, de treino insano. Não fiz mais nada na vida. E aí depois eles fizeram investigação social. Aí nessa investigação social eles foram lá. Embaixo, meu tio tinha uma xeroquezinha, né? E aí chegou a Polícia Federal lá. Gostaria de saber, Juliana, Tananã, Fonseca. Aí meu tio, meu Deus do céu, minha sobrinha é química, que foi que ela aprontou? Aí, não, que ela passou no concurso, a gente tá fazendo a investigação. Aí ele, não, ela não se envolvida com nada. O irmão fuma maconha, mas ela não faz nada. E meu tio, porque você falou que meu irmão fuma maconha. Eu vou mentir pra polícia. Enfim, foi isso que aconteceu. Aí, em paralelo, estudando francês e fui pra França, né? Aí chegou lá, foi maravilhoso, é outro planeta. Quando eu cheguei, tava subindo a ladeira no ônibus. Primeiro que o ônibus, eu tinha uma cartilha com os horários do ônibus. E ele passava 8h05. Ele não passava 8h04, ele não passava 8h06, ele passava 8h05. Aí ele tá subindo a ladeira, demorando pra subir. Quando eu olho, a senhorinha subindo a ladeira de bicicleta. E ele atrás, esperando, sem buzinar. Eu disse, não acredito. Outro planeta. Aí eu morava na residência, que era 9 metros quadrados. Ainda tinha meu quarto, né? Aí tinha uma cama, uma escrivaninha e um banheiro nesses 9 metros quadrados. Aí dava pra tomar banho, fazer xixi, escovar o dente, tudo ao mesmo tempo, né? E a cozinha era compartilhada. Aí tinha as vizinhas, né? Eram 4, eram blocos de 10. As vizinhas eram da Argélia, Marrocos, né? Tinha uma galera muçulmana. E a gente comia as tagine. Até achei esses dias fazendo uma arrumação lá em casa, os livros de tagine. Que a comida é marroquina, né? Que eu comprei na época. Comia todo mundo de mão, tá ligado? Botava umas coxas de frango no meio da comida. Foi muito bom, mas eu tinha as amigas também da Finlândia, francesa. Fiz uma amizade muito boa lá no curso. Aí eu fui pra ficar 1 ano e meio. Fiquei 2 anos. Fui pro... Nossa, olha, você foi pro Rio, do Rio pra Argentina, da Argentina pra França. Mulher. E, e a sua história, a sua narrativa é linda, né? Porque Não, você chega no Rio, tá na sabe nada, metade. tem uma pessoa que é o guia turístico que chega lá e vai dizer, olha, tem aqui o morro, aqui, não sei, e você não se amedronta. E do Rio, no Rio você mudou de vários locais, né? Aí foi parar em Copacabana. Odeio, fia. Aí na casa, com 7 pessoas. E você conhecendo gente, conhecendo gente. E aí depois, e sua orientadora, ela foi maravilhosa, né? Porque como ela pensava em você, ela sabia a Não, competência que você tinha. eu era a única que não dizia não pra ela, só Ótimo, pode. Porque ótimo, não, é porque ela sabia que você era eu lembro competente. de, tipo, uma semana antes, cara, e chegar pra ela assim. Eu entrei bem em desespero, uma semana antes. Aí eu falei, professora, eu não tenho condição de ir, não posso ir mais, não vai dar pra ir. Tô cheia de problema familiar com minha mãe, meu irmão, tá. Ela, Ana, você vai. Eu já dei a minha palavra. Você vai. Eu já disse que você ia, já tá passagem comprada, tá tudo comprado. Vente agora não, você vai. Precisa de uma pessoa assim, precisa na vida da gente. Ainda mais na parte que a gente tá fazendo a vida. Você precisa de alguém assim, vai. Vai. E Minha você filha, pode, você se você não consegue. for, você não termina esse doutorado aqui comigo, não. Sua história é interessante para as pessoas que ficam só em casa esperando as coisas acontecerem na vida e não acontecem na própria vida. Você foi sem medo. Ai, do céu, só cocô de cachorro e cocô de Isso. pombo e chuva. Então, aí eu passei esses 2 anos lá, foi massa, viajei muito, passei. Hoje em dia eu teria viajado mais, porque eu era muito Caxias. Uhum. Eu queria terminar minha tese toda lá. Ah, sim, não te contei como é que eu passei na prova, né? Uhum. Eu estudava, mas eu não estudava. Eu paguei 1 ano de Aliança Francesa, mas eu não tinha dinheiro para pagar o curso intensivo. Então, eu paguei o normal.
Porque depois eu estudei meio que conta própria, peguei um professor de francês particular e tal. Aí chegou no dia da prova, aí a parte escrita eu me garantia, mas a oral, foi assim. Aí chegou, tinha acabado de acontecer um incêndio no Instituto de Química da UFMA. E no quinto andar, e realmente aconteceu, porque minhas amostras foram todas queimadas as de todo mundo. Aí eu falei, cheguei lá chorando, se eu não for fazer esse doutorado lá na França, não sei o que que eu vou fazer, porque tudo meu foi queimado, minhas amostras foram queimadas, equipamentos foram queimados. Aí a moça, eu vi isso no jornal mesmo. Resumo, tinha que passar com 70 pontos, eu fiz 70,5. Eu tenho Uau. certeza que ela deu essa ajudinha. O meu oral na época era ruim demais. Fui, fiquei esses 2 anos lá, voltei. Quando eu voltei, que eu vi os caras mijando no aeroporto, eu falei, caramba, voltei. Tá com o olhar Aqueles distanciado. carros que ficam assim, né? Os caras descendo do carro pra mijar no mato. Eu falei, caramba, tô no Brasil de novo. Porque até então, para você, Não, era não, normal, fui né? ficar 2 anos E aí, fora. 2 anos fora, quando você percebe isso, você, hum, como? Aí seu olhar já Sim. muda. Não, engraçado, lá não tem motel, né? Aí passou uma reportagem uma vez falando dos motéis. Eu falei assim, vocês vão aonde, gente? Pelo amor de Deus. Aí eles, não, os meninos aqui, todo mundo sai de casa cedo. Então não precisa, teoricamente, de motel. Aí eu falei assim, mas a galera que vai trair a esposa, trai aonde? Aí eles acabaram de rir. Enfim, teve outra reportagem mesmo, assim, que foi um choque de realidade pra mim. E foi uma época que a polícia invadiu o Rio de Janeiro. E aí teve os caras correndo, saindo de um morro para outro, e a polícia atirando de cima do helicóptero. Naquela época, pra mim, isso era muito normal. E eles, assim, eles olharam, era uma barbaridade, era realmente. Hoje, a gente olha assim, que absurdo, os caras estavam correndo, tipo, não estavam oferecendo resistência, estavam de costas, estavam sem camisa, a maioria. Naquela época, pra mim, eu olhei aquilo ali, tipo, normal, sabe? E aí o pessoal dizia que sabia que eu era brasileira, sabe por quê? Eu andava com a bolsa agarrada. Uhum. A galera andava com a bolsa muito largada, sabe? E eu só andava com a bolsa assim, ó, presa, a mochila pra frente. Sabe o que me lembrou a música de Caetano, Sampa? É, É que Narciso acha feio que não é espelho, quando ele é, chega em São Paulo. E você sim. traduz muito bem essa música, É, porque você pronto. mostra, assim, quando você chega no Rio, o impacto. Aí, quando Foi. você chega na Na Argentina, Argentina outro foi um impacto. frio do estopor lá. O frio. Na França, outro impacto. Foi. Você foi lidando com realidades e Não, pessoas diferentes. você falou, engraçado, na Argentina, quando eu cheguei na Argentina, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Eu tinha aquele estereótipo de argentino e da rivalidade, Sim. né? E aí eu chegava lá fazendo piada de argentino e tal. Só que eu cheguei e tava muito frio. E a coisa assim, que eu saí com casaco, que eu tava no Rio de Janeiro, né? Fui direto. Aí uma amiga até hoje que eu tenho, Adriana Ballarini, a primeira coisa que ela fez foi me emprestar um casacão de neve dela, porque fazia -5 graus. Ela me levou pra casa dela pra conhecer os amigos dela, pra jogar banca imobiliário com os amigos dela. Eles fizeram churrasco pra mim. Então eu fiquei um mês lá, mas eu fui tão bem tratada. Eu falei, gente, e a gente fica, né? Sim. Umas bestalhadagens, né? E, enfim, foi uma quebra de paradigma muito grande, essa minha ida, né? Essa E minha como é primeira que ida pra eu fiquei Argentina. pensando, do jeito que você está falando e narrando sua vida, como é Hum. que essa Juliana, que na minha cabeça, as coisas foram acontecendo e você foi É, filha, absorvendo e você foi querendo, então só aquela foi. pessoa que tem força, você tem muita força, É, uma mulher só forte, foi. mas ao mesmo tempo você É. é meiga. Como é Hum, que você conseguia e você consegue lidar com essas duas facetas suas? Você tem várias, mas é o que apresenta então. pra gente doce e que É, abraça o Rosinha. outro, que se preocupa com o outro, e aquela que Ah, vai. Não tem, não se excluem, né? Se somam. não, eu só vou. Vai com doçura, É, abraçando as é. pessoas. Eu já passei por muita coisa, sabe, Pro, nessa vida. Nesse meio período aí, teve a perda de meu irmão, teve a perda de minha mãe, teve uma separação, um relacionamento de 10 anos. Então, tudo isso foi meio que dando forças também, Sim. né? E mostrando que a vida é muito cíclica.
A gente tá uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, uma hora eu te ajudo, outra hora você me ajuda. E a cooperação é que ajuda todo mundo, né? Aí quando eu olho gente assim, meio bestalhada, assim, se achando melhor que o outro, eu falo, ô, Binho, tu não sabe de nada, hein? Não sabe nada da vida. Né? Daqui a pouco a onda leva, se preocupe não. E acho que o espiritismo, durante uma certa época, também me ajudou muito. Eu entrar num grupo espírita me ajudou a passar por essas transformações, por essas perdas, digamos assim. Perdas e ganhos ao mesmo tempo. Sabe uma coisa assim? Eu guardei durante uns tempos na minha vida uma tristeza. Assim, ai, poxa, minha avó faleceu, eu ia fazer 17 anos. E vocês eram muito ligados. A gente dormia junto, no mesmo quarto. E eu não falei coisas pra ela que eu devia ter falado. Ou então eu falei coisas que eu não deveria ter falado. E aí depois, quando eu virei espírita, aí eu pensei assim, não, ela tá acompanhando, ela tá ouvindo. Então ela tá vendo a pessoa que eu me tornei. E depois que eu virei mãe, que eu falei assim, que nada, que eu falei, ela nem lembra mais. Que meu filho não gosta de mim, que me acha feia. Tá bom, mas venha tomar banho, venha escovar o dente. Então, sabe, são coisas que são muito passageiras. Sim. E que são efêmeras. Eu vejo gente se importando com coisa pequena, tipo, você mesmo passou por um processo enorme. Aí você vê alguém se queixando porque a unha quebrou. Aí você olha assim. Como as pessoas escolhem viver, a gente deve pensar isso, né? Algumas pessoas escolhem o drama, outras pessoas escolhem a comédia. Então, o que é que você vai fazer com sua vida? E o que você fez com sua vida, pelo que você contou pra gente, que é tão grandiosa que você não tem nem. Você não se dá conta. E é bonito isso, porque você não se dá conta, porque essa pureza, essa ingenuidade que mora em você faz com que você conte isso de uma maneira tão normal, tão simples, e que foram coisas, porque você mostrou que no início foi toda aquela parte do desconhecido e você enfrentando, mas em paralelo a isso, você também estava passando por situações pessoais difíceis. E você, aquela menina que assistia televisão, não tinha, mas você podia ter paralisado, mas você é aquela que vai. Mas é minha avó era assim, minha avó ela só ia, filha. E aí, vai pra frente. E não chora não, minha filha. Levanta pra cair de novo. Embora. E acho que eu peguei um pouquinho disso dela. Sim, você pegou muito. Inclusive, quando eu tava na França, o concurso me chamou. Eu lembro que era dia 18 de setembro. Eu tinha que estar em Brasília com todo o enxoval dia 22. Dava tempo. Então, perdi o concurso. Mas Deus sabe o que faz, né? Eu voltei. E quando você decidiu voltar? Não decidi não, que tinha que voltar. Porque você tinha... E eu, inclusive, tinha até uma proposta de emprego lá com uma amiga minha da Finlândia, e eu não pude ir porque eu não podia passar longe do Brasil, porque esse era o acordo. Como eu fui com a bolsa, o tempo que você fica fora é o tempo que você fica aqui dentro depois. É proibido de ficar lá fora, porque você tem que dar retorno pro país, né? Justo. Só que quando eu voltei, meus amigos todos, a maioria, tinha passado no concurso. Em 2009, 2011, foi o concurso do IFBA, doidado, o FRP, o FR, todas as IFs, Rs. Eu falei, caramba, tô desempregada. Falo francês, sou doutora em química, desempregada. Aí fui pro casamento de uma amiga minha. Só que eu sempre fui de conversar muito, né? Aí chego nesse casamento já falando, velho, se alguém souber de alguma coisa, qualquer coisa, eu tô fazendo. Aí um amigo meu falou, ó, tem uma vaga na área 1, que foi até Ebert que veio aqui, que meu primo é coordenador lá e tal. Ele era primo de Raul, se eu não me engano. Sou Raul Rivadula. E me indicou para fazer uma seleção. E tinha outro amigo que falou assim, tem uma vaga de PST lá em Camaçari. Aí eu fui nas duas, né? PST, pronto, você sabe o que é. É pobre sendo torturado. Não, era um programa do governo. Era tipo um REDA, só que é muito pior que o REDA. Porque você vai dar aula em escola pública, só que o REDA você tem direito a férias, 13º, até o plano de saúde, eu acho. E o PST não, seu contrato começa quando começa as aulas e termina quando termina as aulas. Não tinha direito a mais nada. Mas eu fiquei nos dois. Fiquei 2 anos lá em Camaçari com o PST e na área 1.
Lembra que você não queria ser professora? Que você, quando lá no início da sua história, não, eu não quero, não pensava em ser professora. Não queria. Eu queria até trabalhar em shopping. Como a vida, ela é bonita, ela é escrita de uma maneira que quando a gente olha pra trás, tá tudo certinho. Meu sonho era ser vendedora na M-Office. Ai, Adorava as roupas da gente, eu M-Office. também adorava, amava. Eu fiz entrevistas na M-Office, nunca me chamaram. Que bom, né? Que bom. Toda vez que eu tinha que ganhar um dinheiro assim a mais, eu comprava uma calça da M-Office. Era o auge. Aí voltando, aí terminei, aí consegui. Aí tava só com a área 1. Tava num momento complicado, foi quando eu separei e tal. E, tipo, meu Deus, tinha que pagar a prestação do apartamento. A primeira coisa que eu fiz foi vender o carro. Vendi o carro, me capitalizei. Aí eu tô em casa, naquela bad, assim, um amigo meu, Ju, tem uma vaga na Braskem que é sua cara. Aí fui lá, fiz a seleção, aí entrei na Braskem, aí respirei. Nossa. Aí quando entrei na Braskem, fiquei fazendo desenvolvimento e pesquisa, tudo que eu queria, tudo que eu gostava. Paralelamente dando aula na área 1, óbvio, que eu Sim. sempre aprendi que não se bota os Não. ovos numa galinha só, É. nem uma cesta só, uma coisa assim. É. Dando aula, fiquei 4 anos e meio lá, até que um amigo meu, professor da área 1 também, me chamou para trabalhar na ITF. Aí eu fui para a ITF, já fui para ser coordenadora, né, do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. Não, fiquei 2 anos e meio na Braskem, 4 e meio na ITF. Só que éramos 4 no laboratório. Aí, Rogério pediu demissão, pediu para outra empresa, um pouco antes da pandemia. Aí, na pandemia, Clécio foi para o controle de qualidade, Carla foi demitida. Aí ficou só eu no laboratório. Na pandemia que a gente estava passando álcool nas maçãs, né? Lembra? Lembro. Passando lá, pegando, Nossa. como é? Com isqueiro, apertando o negócio do elevador, com o cotovelo. Uhum. Aí eu pegando o ônibus de manhã para ir para a fábrica, almoçando em refeitório, né? Tendo que fazer um monte de projeto, fazer com todo mundo. Um filho pequeno Uhum. e Ramon Bombeiro também, que não tinha home office. Eu não tive home office, ele não teve home office. Os 2 serviços essenciais. A creche fechou e aí eu comecei a entrar em desespero. Aí as velhas tudo morrendo e minha sogra não podia ficar. E aí minha prima fica um pouquinho, minha sogra fica um pouquinho, a cunhada, não sei o quê. Aí eu consegui uma babá. Beleza, a babá engravidou. Nossa. Aí também não podia ficar mais todos os dias, teve todos os cuidados. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu comecei a ter crises que hoje a gente chama de burnout. Sim. O braço tremia, o olho tremia, a boca tremia. Eu sei que tremia tudo. Mas você percebeu que você sempre era uma super mulher, uma mulher maravilha, que você foi indo. E você, ao mesmo tempo, como eu falei, você estava passando por problemas pessoais sempre, né? sérios. Você tá sempre ali, né? E você tendo que administrar tudo isso. Tem um momento que o corpo diz não. Eu voltei, teve um dia que eu voltei do ônibus. Isso começou em março, a pandemia, já estávamos em outubro. Aí eu voltei no ônibus, assim, eu só vim rezando para não ter um AVC. Meu Deus, eu não posso ter um AVC, eu não posso ter um AVC, porque tremia, a língua tremia tudo. Aí quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, caramba, eu vou sair desse emprego, seja o que Deus quiser. Pedi demissão. Não, minto. Antes de pedir demissão, quando eu tive esse pensamento, eu vou sair do trabalho, todos os sintomas pararam. Todos os sintomas passaram. E olha a coragem, olha o não. Tá dizendo que você é uma pessoa de sim. Quando você Não, percebeu filha, que aquele trabalho... Aí, você sabe dizer se eu não. soubesse, eu tinha pedido antes. E aí pedi demissão, eu tive que cumprir aviso prévio, ficar até o final de novembro, que eles disseram que ia tentar ver outra pessoa e tal, pro meu lugar. Eu tava sozinha no laboratório, fazendo tudo no laboratório. Aí pronto, eu fiquei com meu filho de boa em casa. Não. Empreendedora. Vou fazer cosmético. Mas comecei a fazer sabão. Shampoo sólido, né? Tá na moda, shampoo, congelador sólido. Só que no primeiro mês, seus amigos todos compram. No segundo mês, ninguém mais compra. Falei, pô, vou fazer. Aí viajei. Aí no aeroporto eu vi uns sabonetes assim, de Iemanjá, um negocinho azul, bonitinho, com a concha dentro, com cheiro de alfazema. Um sabonete que eu já tinha comprado, já que era de sal grosso. Falei assim, é um sabonete de sal. Aí
Pô, vou fazer sabonete também. Olha aquela menina que queria É, ser gourmet. experiência. Olha como tudo se encaixa. Mulher, comecei a fazer sabonete, comecei para vender, tipo, essas lojas Coreto, vendendo, deixava Hum, consignado, né? Essas lojas uhum. colaborativas. E comecei a fazer feira, ó, já que tinha acabado. Já estava terminando a pandemia, aí vai eu, e também não aguentava mais ficar em casa, né? Você Aí não dá pra ficar em casa. voltou a escola, falei assim, vou fazer feira. Aí vai eu, quinta, sexta, sábado e domingo. Minhas amigas de feira sabem disso. Mulher que luta é fazer feira, viu? Você Nossa, sai de casa com a imagino. sacola cheia de tranqueira, até mesa tu leva. Nossa. Aí tu monta a feira, 3 horas da tarde, até 11 horas da noite, no Rio Vermelho. E Quinta, sexta, sábado e domingo. E chegava domingo, 10 horas da noite, eu olhava para um lado, outro, só tinha maloqueiro, não tinha ninguém. Velho, eu falava assim, meu, o que é que eu tô fazendo aqui? Estudei tanto. e você se arrependia? Não, não, porque eu tinha várias amigas, uma situação parecida. A gente brincava. Eram alguns momentos assim que eu olhava, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí chegava o cliente, a gente vendia, a gente conversava. Aí teve um dia que. Ai, teve um dia que eu fiquei muito arrependida. Eu fiquei, porra. Cheguei no carro, tinha esquecido o carro com a bateria, com a farol ligado. A bateria arriou, Nossa. companheira. Imagine, domingo, 11 horas da noite, cansada. Mais de 11 horas, porque a feira terminava às 11. Cansada, a bateria do carro arriada. Fui naqueles bares do Rio Vermelho, ninguém queria me ajudar. Aí vocês vão dizer que eu falo mal de Uber. Hoje eu vou falar bem de Uber. Aí eu peguei, falei assim, aí eu liguei pro seguro. Aí a previsão era de 40 minutos a 1 hora. Eu falei, pô, não vou ficar aqui não, eu tô cansada demais. Vou pedir um Uber. Pedi um Uber, aí ele chegou. Aí quando ele tá saindo, eu comecei, pô, deixei meu carro aí e tal. Bateria riu. Ele olhou pra minha cara assim, vou fazer minha boa ação do dia. Aí chegou ali no McDonald's, ele retornou do Rio Vermelho. Aí nem tinha chupeta, velho. Ele fez um negócio lá que ele tirou a bateria do carro dele. Aí, tipo, Nossa. deu um choquezinho na minha, assim. E depois ele botou de volta. Falei, meu filho, Deus lhe abençoe, ele guarde. Aí, né? Dei até um dinheirinho pra ele lá na corrida. Mas não paga, né? Não, não Não paga. paga. A boa vontade do bichinho, Mas coitado. você sempre foi uma pessoa assim, então eu acho que a gente Atrai, né? Eu atrai, acho que atrai. a Eu gente sempre atraí atrai. gente boa na minha É. vida, velho. Graças a Porque Deus. Tem você umas. vive nessa sintonia do Não, tem bem. uns vasos de alabastro que aparecem. Mas aí essas pessoas vão saindo, elas são figurantes na vida da Tem umas gente. criaturas que só Jesus na causa. Aí eu fiquei fazendo feira um tempo. Aí quando o negócio começou a melhorar, porque já tava colocando já umas 5 lojas do sabonete, só que eu fazia sozinha, né? E aí o que é que aconteceu? Eu engravidei de Pedrinho. Engravidei de Pedrinho em maio, por aí. Cara, eu vou contar uma coisa aqui que De eu nunca 2020 contei. 2021. 2021. 2021? Foi 2021. O que que aconteceu? Quando eu engravidei de Pedrinho, uma amiga minha, no polo, que ela sempre falou, ó, tem uma vaga aqui, Ju, que é sua cara, que é sua. No dia que ela tiver vaga, eu vou te ligar. Quando eu engravidei de Pedrinho, ela me ligou. Ju, tem essa vaga aqui, tal, tal, tal. Era a vaga. Aí eu Nossa. falei, amiga, tenho que te contar uma coisa. Eu tô grávida. Xiii. Eu falei, não, não dá pra ir. Não dá pra ir. Ai, ou naquele clima, eu cheguei nesse dia, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Era tudo que eu queria, era voltar pro polo naquele momento. Meu Deus do céu, que loucura. Graças a Deus eu não voltei. Por que graças a Deus? Porque isso foi abril, maio, saiu o edital da UNEB e da UFES. Foi exatamente quando saiu o edital. E se eu tivesse com a Boave, que era a marca que eu É, tinha, eu não ia fazer esses concursos, porque eu não ia ter tempo para estudar. sim. Saiu o edital, acho que foi na mesma semana que ela tinha me ligado. Os dois editais. Eu falei, vou fazer qual? Foi até naquele grupo coletivo permanente Sei. que eu recebi os editais. Fazer qual? Eu falei assim, vou fazer os dois. E eram dois assuntos completamente diferentes. Um era físico-química, outro era inorgânica. Comecei, fiz um planejamento de estudo, aí larguei completamente a Boavin. Consegui até vender umas coisas. De manhã eu estava para um, de tarde eu estava para outro. Só fazia isso. E de noite eu tinha a Luca, né? Que Luca chegava da escola, final de semana e tal.
Foi 1 mês e meio, 2 meses estudando. Aí fiz os concursos, passei nos 2, mas passei em segundo lugar. Mas passei em segundo Passei em lugar, é segundo ótimo. lugar. Mas Foi. passei em segundo lugar. Se eu tivesse estudado só em um, pode ser que até que eu passasse em primeiro, mas só ia passar em um. Como você é exigente com você. Não, por exemplo. É. Porque demorou pra chamar e aí eu ficava nervosa, ficava ansiosa. E aí, nesse período que eu tava desempregada, eu contratei um Headhunter. Paguei uma fortuna no Headhunter pra fazer pra procurar emprego pra mim. E nada, fiquei 1 ano, assim, sem ter um resultado. Aí eu tava grávida de Pedrinho, uma amiga minha, Ju, tem uma vaga aqui na Católica pra professora, a sua cara. Você já viu que todas são assim? Como você falou, Todas. indicação é a melhor coisa. E todos Eu lembram de você, a casa, sua tinha cara. passado no concurso sem ser chamada. Ai, eu fazia massa. Aí fui, quando entrei na Católica, eu ainda tinha, Pedrinho tava com 3 meses. Eu nem falei na ficha lá que eu tinha filho de 3 meses, não, eles não iam me contratar, né? Aí entrei em janeiro, fevereiro, que Pedrinho é de novembro. Aí eu passei 1 ano na Católica, no final do ano a UFES me chamou. Não, aí nesse período, em 2023, surgiu o podcast. Mas e a experiência como professora, que você não queria ser professora? É ótimo, não. Não queria ser professora de menino chato. Eu lembro quando a gente era professora lá na área 1, o quanto que... eu gosto, de ensino superior, eu gosto. Os alunos eram nossos amigos. Sim, não, né? é outra coisa. Existe hierarquia de ser professora. Eu tinha medo, eu acho, de ser professora, de não conseguir me impor, de não dar conta. Aí depois você vai pegando a manha, às vezes o aluno te dá uma resposta ali que você não gosta, chega em casa, eu ficava matutando. O que é que eu vou falar pra esse cara? O que é que eu vou falar pra esse cara? Eu lembro lá na área 1 tinha um cara chato, que apertava o juiz toda a aula, enchia o saco. Quando eu tava na área 1 na ETF, eu abri uma esmalteria. Meu Deus, seu dia realmente tinha 24 horas. 3 anos com a esmalteria. Eu só saí da esmalteria quando o Lucas nasceu, que eu passei pra Ana. E aí, eu lembro que eu tinha o dinheiro pra pagar as manicure, né? Era R$ 1.000 e poucos. Tava na minha bolsa, sexta-feira de noite. Eu já de saco cheio, trabalho o dia inteiro no polo, tomando grito, tomando pressão. Aí o aluno, tô pagando. Ai, é horrível ouvir isso. Eu peguei, velho, quanto que é o semestre? Quanto que é química? Vamos fazer as contas. Aí dava uns 800 e poucos reais, só a disciplina de química. Aí eu peguei a bolsa, o dinheiro de pagar a manicure, né? Toma aqui, vá. E nunca mais apareceu na minha frente, na minha aula. Pega e vá pagar outra professora. Nossa, e aí? Aí os meninos olharam assim, né? Isso aqui é aquela confusão? Eu tô brincando. Aí virou meu brother. Aí a gente aprende a tirar de tempo. Aí tinha a música, eu tô pagando. Eu falei, meu filho, que tu me paga, que não paga nem meu cartão de crédito. Fique na sua. E aí quem paga, não, eu sempre falava assim, você não me paga nada, quem paga é a empresa. Aí ainda tinha hora que eu tirava onda, tu é ProUni, fica quieto. Aí eu aprendi, né, a tirar de tempo, mas por E você aprendeu a dizer não várias vezes. Aprendi, mais ou menos. Aí, na hora que você tem que dar o corte, você dá. E uma outra coisa interessante é que você não fica preso ao passado. Então, quando você percebe que algo já deu, aí você pega... Não, eu quero... Tá me fazendo mal, não tô bem, minha saúde não tá legal. Pronto, vou sair. Vida que segue. Você não fica com aquela coisa... Mas é isso, eu aprendi desde pequenininha a ter muitas perdas. Você vai se fortalecendo. Sim. Aquele negócio, quando a criança, ela nunca ouve não. Quando ela tá grande, ela ouve não a primeira vez, aí ela vai dar aquela birra, né? Vai ser bem mais forte. Começar desde pequenininha, não. Porque não? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era isso que eu ouvia. Quando você viver na minha casa com medo do meu pirão, quem manda aqui sou eu. E aí, companheira? Você não se apegou. Não. Você não se apega. Você é desapegada. Então, toda a sua história mostra que você é uma pessoa desapegada. Acabou isso aqui, é um ciclo que termina, o outro começa e eu vou em frente. Quando eu tô apertada, a primeira coisa que eu faço é vender o carro. Aí tem uma amiga minha que tava toda apertada, devendo os rins, as córneas. Aí o pai dela falou assim, vende o carro. Essa mulher surtou. Eu falei, gente, mas isso não é óbvio? Não, porque é meu primeiro carro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vende o carro, depois compra outro. É simples.
Tanto que agora fui comprar apartamento, primeira coisa, vendi o carro, fiz o consignado, me atrapalhei toda, mas depois se organizou. Porque senão, A gente não vive. não vai pra lugar nenhum. É, tem que saber manejar isso. Aí o podcast, eu tava em casa, eu consumia muito podcast. Aí eu falei assim, poxa, tem tanta história legal dos meus alunos que eu queria contar. E começava a conversar com outro. E aí eu também sou assim. Mesma forma da esmalteria, eu tava no OLX. Aí tinha assim, passa esmalteria. Eu falei assim, eu vou pegar essa esmalteria pra mim. Gostei, achei bonita. Gastei. O dinheiro todo que eu tinha investido. Tinha LCI, CDB, no SCA, juntei tudo. Tinha filho. Então. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o podcast é a mesma coisa. Procurei um estúdio, achei o estúdio. Comecei aos pouquinhos, chamando um, chamando outro na DM. Sem perspectiva de nada. Só fazia. E fui aprendendo aos poucos, aos E o trancos e título? barrancos. Como Como eu foi me tornei... um título bonito? eu aprendi quando eu tive minha cosmético, se chamava inicialmente, eu era francesa. A esmalteria se chama A Francesinha. Tudo vinha, não é do francês. Sim. Aí o cosmético chamava Fait Maison, que era feito em casa. Mas ninguém sabia falar Fait Maison. Todo mundo falava Fight Maison, Fight. Assim. Eu fiz a mentoria e a primeira coisa que eles falaram assim, esse nome é ruim. Tem que ser um nome fácil, porque esse nome não quer dizer. Então, aí eu botei Boave, de boa e de vegano, que era... ficou... E outra coisa, tinha que ter passe no Instagram. E tinha disponível no Instagram. Então, Boave. É um nome que é bonito. E a marca era linda. Eu que fiz no Canva. É danada, hein? Aí fui fazer. Doméstica. Tem um site de curso chamado Doméstica. Com K, Doméstica com K. Ensina a fazer tudo. Agora eu comprei o do Alura, também não gostei muito, não, mas enfim. Não me adaptei à metodologia. E aí, eu aprendi que tinha que ser um nome fácil. E como eu me tornei, porque eu queria contar a história de como a pessoa se tornou. Não a história de Karina, já professora. Não, esse aí já tem um bocado. Agora eu queria um podcast que contasse as histórias do início, desde pequena. Ou para que a pessoa se tornasse o que ela é hoje. Então foi basicamente assim, e aí foi aos pouquinhos, ainda tá, né, aos pouquinhos, graças a Deus. O bom é que essa semana eu tive um vídeo que meio que viralizou. E aí tinha uns comentários assim, isso é porque você não tem conteúdo e tá postando e tá criando história. Eu falei, veja bem, o que é que você chama de não tem conteúdo? Porque já tem 607, você tinha 670 posts de conteúdos super interessantes, profundos, e aí eu posto uma besteira e é isso que viraliza, né? Então vamos ter bem mais besteira, assim, de informar vocês. É porque também quando a gente tá em casa, assim, a gente assiste o podcast, tem hora que você precisa assim, eu não quero pensar muito, eu quero ouvir. E quando você falou das histórias, às vezes eu vejo algumas histórias e tem umas que tem um brilho, uma coisa, tem umas que te empolgam, outras que fazem com que você reflita, e umas simplesmente que você ri, você não... Então é bom isso. Tem que ter umas besteiras, né? Que tem engaja, que ter. né? Tem umas polêmicas que engajam também. E saber, assim, sair da caixinha. E quando você pensou nisso, né? Eu acho esse título lindo. E quantas pessoas de diversas áreas estiveram aqui e estarão aqui. Como é que você pensa, assim, qual é a sua programação? Vou convidar essa pessoa por isso, por isso, por isso. Provinha, não penso muito, não. Vai chegando, você vai fazendo. Eu É orgânico. descobri que se eu chamar com muita antecedência, não dá certo. O povo esquece, não. Aí o que é que eu faço? Eu tenho mais ou menos da agenda da semana que vem, eu tenho umas 2 pessoas só. E durante essa semana eu convido as pessoas da próxima semana. E aí eu vou olhando no Instagram, vou olhando no TikTok, né? E aí eu convido. Tem gente que tem 20 mil seguidores e tira onda com minha cara. Ou não me responde, ou faz 1000 perguntas e não fala mais nada. Tem gente que tem 400 mil, como veio aqui hoje, 700 mil. E de boa, vindo na maior humildade. Então, né? Eu acho que não é questão de número de seguidor,
É a pessoa. Tem gente que tem histórias legais pra contar, tem gente que tem um conteúdo pra contar, tem gente também que tem um monte de seguidores que aqui não tem conteúdo, né? E vice-versa. Tem gente que não tem nem Instagram, não tem rede social e conta histórias maravilhosas aqui. E a gente vai imaginando a história, porque todo mundo, Isso. desde que o mundo é mundo, a gente gosta de ouvir histórias e contar histórias. Exato. Então, quando você tá lá em casa, aí eu mesma, quando eu passei por um período difícil, eu sempre assistia Marcos Lacerda. E os podcasts que ele participava, que ele tem um canal, mas ele não tem um podcast dele, mas ele participa de vários. E ele me acalmava, e o que ele respondia pra mim, ele estava falando comigo, então eu ia dormir ouvindo a voz dele. E aí, quando eu me encontrei com ele, aí eu falei, poxa, sua voz é tão legal que eu consigo dormir. E ele falou, várias pessoas falam isso pra mim. Então, pense, Ju, o quanto que você... com a sua ideia de como eu me tornei, você consegue fazer com que tantas pessoas pensem, poxa, como você não teve ninguém para dizer para você o que fazer, você foi fazendo só. Mas você, criando um programa desse, você faz com que outras pessoas que estão assistindo você, elas se inspirem em histórias dos seus Sim, convidados. a ideia é essa. E fica muito Tomara. lindo, porque você foi só. Você foi. E agora você está retribuindo isso para a sociedade, mostrando: olha, você não precisa ir só. Tem histórias aqui que Sim, eu posso contar para você através dos meus convidados. Pronto. E é conteúdo, tá vendo, gente? Para quem diz que não tem conteúdo nesse podcast, isso é um absurdo. É como você falou, o que é conteúdo, né, gente? O que é conteúdo? Vamos definir o que é conteúdo. Mas é isso. A ideia é até o final do ano. Minha meta até esse ano é fazer meu plano de negócios. É o que eu tô precisando fazer, que eu vou fazer esse ano, que eu tô com outros projetos. Eu tô escrevendo um livro, que é infantil, que daqui a pouco vai sair, já tá no forninho já. Esse mês a gente termina as últimas ilustrações. Tô com planejamento de fazer o curso de Química e tem o curso da Pro também, que é de oratória e de escrita criativa. Ai, gente, eu preciso fazer. Eu preciso da sua força. E a gente vai vir aqui pra falar desse curso de escrita criativa. Que vai ser muito legal. É isso, Prozinha. Então, resumindo a história dos 2 anos de podcast, mais a minha história, é basicamente isso. Dá o programa que tem a sua singularidade, que não é igual aos outros. Eu já fui em vários. Vários, ótimos. 4. Já foi. Vários. 4. E o que eu me senti mais à vontade foi no seu. Que bom, eu ouço bastante isso. Você ouve muito bem e você faz com que a pessoa fique à vontade. Então parece que não tem câmeras aqui. Tem não, pode ficar à vontade. Como eu me tornei, fique à vontade. Porque você se sente à vontade, eu acho que o outro que tá vendo a gente também fica pensando, poxa, eu já conheço o Ju, né? Você já faz parte da casa deles, essas pessoas. É muito interessante o quanto que a sociedade em redes, né, aproxima a gente. Porque a gente só fala, as pessoas falam muito mal do que é isso aqui, né? Mas imagine que você vai ver um podcast seu, pego lá e abro, que você começou há 2 anos atrás. Que não tem data, o tempo e o espaço, eles ficam diferentes, eles ficam mais próximos hoje. Então você assiste sem data, sem ser datado. É bonito isso. E quando você conta essas histórias, o seu não fica marcado pelo contexto. Sim, vai ficar. Espero que daqui a 100 anos, se o YouTube ainda existir, estejamos aqui ainda. Você vai estar se não existir, você vai estar em outra plataforma, mas você não vai largar. E quais são os planos para o futuro? É isso, fazer meu plano de negócio. Do seu podcast. Prozinha, esse ano eu comecei realmente a fazer 5 por semana, ter mais constância, que realmente eu percebi um aumento muito grande quando eu aumentei a frequência de postagens. Realmente funcionou muito. Ganhando muito seguidor, ganhando muito. Vou esse ano fazer alguns cursos, né? Porque, a menina pequena, tem um filho de 2 anos, gente. Não dá para fazer muita coisa, mas esse ano eu tô fazendo alguns cursos de estratégia de marketing digital, né? Eu tô começando agora a fazer esses cursos. Até o final do ano aí, aumentar o número de seguidores e de ouvintes, e é isso.
E o novo ciclo, né? Porque ele é novinho. Como todo semestre tem alunos novos, né? Todo semestre tem É mesmo, seguidores é novos. verdade. Eu agora que trabalho online é diferente. Então eu tenho Obriga também, dá um eu print vou lá da falar, inscrita. eu vou falar assim, Obriga a comentar, faz comentário vou nos falar um vídeos. comentário assim na prova deles. É. A excelente nota, mas vai ficar melhor se você me seguir no Instagram. É verdade. Tire Ai. dúvida lá na DM. Se você quiser tirar dúvida, entra lá na DM, me segue que eu tiro dúvidas, né? É isso, Prozinha. Obrigadíssima. Eu viu, por estar aqui com a adorei gente o hoje. convite. Adorei estar Bom. nesse lugar aqui de fazer perguntas. Eu tinha feito um roteiro. A gente tinha Mas lido o não roteiro todo sai. pra Ju. Ó. Nunca sai, fia. Preparei o roteiro todo lindo e não Nunca saiu. sai. Não, a gente tem que fazer outro, então. Tem que fazer outro, porque ela tem muita coisa pra contar. Eu tinha muita coisa pra perguntar, mas a história, eu nem, não sabia até essa parte da sua história. Não, dá tempo. Não sabia, gente. E é uma história linda. É, Prozinha, ô, Prozinha. É linda, 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 sabe? Assim, a história. É horrível esse negócio de contos de fada, porque você já parou pra pensar que as É a princesas. jornada do herói, né? Você é a jornada do herói, porque você é mais a não- jornada do herói, porque elas eram heroínas. Só que a partir do momento que tem um príncipe encantado, que não tem nome nem sobrenome, Desgraçado que chega do acaba nada. com a vida daquelas mulheres que estão vivendo a vida como você tava lá, lutando, né? Procurando confusão, né? Tava Bom, o tempo assim, todo, aí chega um homem, um príncipe que não tem Virou nome nem sobrenome, que é o abestalhada. príncipe de todas, não tem fala, é um coadjuvante. Zé não vai deixar a esposa dele assistir esse podcast, não. Ai, Beijo, obrigada, Pro. obrigada a vocês. Estou terminando aqui um podcast que eu fui apresentadora, amei, tô me sentindo, tô no auge. Seja bem-vinda. Um beijo. Eu vou falar, deixar o meu @, né? Deixa, vou deixar aqui sigam. também na descrição do vídeo. Por favor, me sigam. @Karina Rego, com K. Karina com K. Karina com K. Eu odiei quando Carol com K começou a falar Carol com K, porque eu pensei, mas essa mulher tá me imitando, porque eu sempre falo, meu nome é Karina com K. Já pode fazer Beijo, gente. @Karina com K. É.